Aleluia. Quarta-feira da restauração. Nós estamos no ano da restauração. Só falamos isso desde dezembro para cá, né? Glória a Deus por isso. E vamos falar muito mais ainda, porque o Senhor tem muita coisa para fazer na sua vida, amém? Você pode até se cansar, mas Ele não se cansa. Ele não se cansa. Aquele que te ama não se cansa. Ele não vai descansar até te abençoar. Diga glória a Deus. Diga amém. Ou igreja boa essa daqui, viu? Aleluia. Irmãos, nós vamos falar algo muito importante hoje. Na verdade, Deus vai te dar uma chave hoje. Presta atenção. Ele vai dar uma chave para a restauração e para a prosperidade na sua vida, amém? Hoje o Senhor tanto vai te restaurar, como Ele vai acrescentar prosperidade na sua vida. Diga glória a Deus. Diga assim, a chave é minha, Jesus. Então presta atenção. Primeira coisa que você precisa entender, para chegar no ponto principal que é essa chave. Você precisa entender que este ano, diga assim, este ano, Deus vai trabalhar em três pilares. Ele vai restaurar os anos perdidos, a minha saúde e a minha alma. São esses três pontos fundamentais, amém? Na verdade, dos três tem um que ele vai tratar primeiro, que é a sua alma. E nós estamos falando muito sobre isso. E a alma é vontade, mente e emoções. Hoje o Senhor vai trabalhar na sua mente. Diga assim, o Senhor vai trabalhar na minha mente. Aleluia. Diga assim, a restauração é na minha mente. Oh, canteias. Oh, mandeas. Veja bem. Então, primeira coisa para você entender, para sua mente se renovar. Deus tem um modo de trabalhar que muitas vezes é diferente do seu. Por exemplo, Moisés. Moisés, ele foi criado no Egito, mas a sua mãe, que o salvou naquele cesto, sempre o ensinou que ele seria o Salvador, o libertador. Então ele cresceu sabendo que ele era o libertador de Israel. Amém, Jesus? Tanto é que houve um momento em que um egípcio maltratava um judeu, e Moisés era um príncipe do Egito naquela época. Ele, sabendo que ele era o libertador de Israel, e que Deus assim o convocou para ser, ele quis resolver aquele problema da maneira dele. Da maneira dele deu certo? Não. Da maneira dele que ele fez. Ele matou o egípcio e enterrou. Eu acho que ele deixou o pé do egípcio para fora. E descobriram. Aí ele teve que fugir. Ele teve que sair do Egito correndo. Mas quando ele deixou Deus fazer da forma correta, aí ele abriu o mar vermelho. Amém, Jesus? Ele enviou as pragas na cabeça do faraó e do Egito. Aí ele o quê? Prosperou. Aí a coisa deu certo. Irmãos, pensa, quem lembra? Presta atenção. Isso depende da sua restauração e a sua prosperidade. Quem lembra quando Deus enviou cordonizes para o povo do deserto comer? Quem lembra dessa passagem? Deus enviou. Como é o modo de Deus? Presta atenção. Deus fez com aquelas aves que estavam migrando. Ele soprou um vento e essas aves vieram até o povo de Israel. Irmãos, dizem os historiadores que essas aves, elas ficavam voando
nessa altura, na altura da cintura do povo de Israel. E eles apanhavam. Deus é tão caprichoso que não deixou elas cair no chão não, porque senão ela suja. Diga glória a Deus. Agora, qual era o jeito do povo? Não, vai atrás de cordonizes. Eles iam conseguir caçar alguma? Eles não conseguiriam. Se conseguissem pegar, poucas. Diga assim, mas quando Deus faz, da maneira dele, do jeito dele, a coisa funciona. Amém. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, a igreja está crescendo, não está? Quarta-feira, né? Estamos aqui com o culto cheio. Irmãos, tem duas maneiras de crescer a igreja. E os líderes de célula, prestem atenção. Eu multipliquei a minha célula 7 vezes. Quando eu era líder de célula, 7 vezes. Eu multiplicava a minha célula em 4 meses. Cada batismo era 8, 10 pessoas que eu batizava. Célula, tem igreja que não batiza isso. Mas por quê? Porque eu sempre fui um pangaré. Sempre fui loiro. E sempre dependi de Deus. Então você quer crescer sua igreja, quer crescer sua célula? Tem duas maneiras. Da sua maneira, né? Tem líder e pastor que quer se matar. Eu não se mato, irmão, não se mato, eu vivo em paz. Não me mato, não fico sofrendo. Amém, Jesus? Quando eu vejo, irmão, eu falo para Jesus, a igreja é tua. Dê jeito nela. O Senhor que me chamou. E a igreja cresce. A célula cresce. É claro que eu faço o que eu tenho que fazer. Eu faço tudo que um pastor tem que fazer. Mas eu não fico derramando o meu sangue. Porque um sangue precioso já foi derramado por isso, amém? Eu confio nesse sangue, não é o meu. Tem pastor que fala, eu dei um sangue por essa igreja. Eu falei, não, a minha igreja foi Jesus que deu o sangue, amém? A minha não, a igreja que ele colocou nas minhas mãos, foi ele que deu o sangue. Eu falo, Senhor, quando a coisa começa a ir mal, eu falo, Senhor, é tua, o sangue é teu, resolve. Amém, Jesus? Então Deus quer que você entenda isso na sua mente. Ele tem um modo de operar e de fazer as coisas. Se submeta a isso. E hoje ele vai te dar uma chave. A chave da restauração. A chave da prosperidade. Orecandeles. Mas antes dele dar essa chave, deixa eu ainda, pelo Espírito de Deus, trabalhar na sua mente. Porque tudo começa aqui, irmãos. Tudo começa, o Ismael, outro dia estava conversando com o Ismael, eu falei assim, Ismael, eu sou um pangaré, mas um pangaré que tem mente forte. Então vai tudo certo. Tem gente que é muito habilidoso, mas tem mente fraca. Então a habilidade dele naufraga. Amém, Jesus? Diga assim, uma mente renovada, uma mente de Cristo, faz milagres. O milagre acontece. A coisa flui. E é essa mente que o Senhor está te dando hoje, amém? É com essa mente de Cristo que vai vir restauração. É com essa mente de Cristo que vai vir prosperidade sobre a sua vida. Aleluia! Amém, Jesus? Quem quer prosperidade aqui? Quem quer restauração aqui? Então deixa eu mostrar para você que às vezes quando a gente fala em prosperidade, você já pensa que em dinheiro. Falou em prosperidade, a pessoa já pensa em dinheiro. Dinheiro é só uma pequena parte disso. E às vezes nem existe. Eu vou te provar isso. Às vezes a pessoa é próspera e nem tem dinheiro. Mas tem o favor de Deus. Eu vou te mostrar na Bíblia como isso funciona. Amém, Jesus? Amém. Gênesis, capítulo 39, versículo 2. Fala da vida de José. José, deixa eu contar o contexto antes de ler aqui. José, ele é filho de Jacó, e ele era o mais amado, né, dos filhos, dos 12 filhos, ele era o mais amado do pai, e os seus irmãos, por inveja, venderam José para os midianitas, que era um povo terrível. Então José, vendido aos midianitas pelos irmãos, armaram um complô contra José. José perdeu tudo, diga assim, perdeu tudo.
Olha lá, eu falo perdeu, você fala tudo. Perdeu? Tudo. Perdeu? Tudo. Perdeu? Tudo. Ficou sem? Nada. É povo inteligente. Ficou sem? Nada. Ficou sem? Nada. Aleluia. Só uma coisa ele não perdeu: o favor de Deus. Então, se você não tem nada, vamos dizer que você não tem nada hoje, materialmente dizendo, mas se você tiver o favor de Deus, você tem tudo. Você tem? Você tem? Aleluia! Isso é renovar a mente. Então não se preocupe com o seu contexto atual. José foi inserido num contexto difícil. Ele pensa nele, foi vendido pelos medianitas, passou por um mercado, no mínimo estaria ali nu, ou com uma roupa bem maltrapilha de escravo, que ele se tornou escravo, e ali, as pessoas dando lance pela vida dele. E um tal de Potifar o comprou. Comprou como escravo. Escravo tem alguma coisa, irmãos? Não. Não tem ninguém aqui que está na situação de José. José era escravo, não tem nenhum escravo aqui. Você está melhor que José. Mas ele tinha o favor de... E também você tem. Pastor, quem tem o favor de Deus? Todos os filhos de Deus. Pastor, por que não está acontecendo as coisas? Porque a sua mente precisa ser renovada. É aqui, ó. Fala para o seu irmão, é aqui, ó. Arrumou aqui, ela vem para a alma, vem para o espírito, e a coisa começa a fluir. Amém, Jesus? Então vamos lá. Então José foi vendido, escravo, não tinha nada, não tinha roupa, não tinha dinheiro, não tinha mais os pais, não tinha mais irmão, era escravo. Mas o Senhor era com... É tudo que você precisa. Mas o Senhor é com Ismael. Mas o Senhor é com o Keniche. Mas o Senhor é com o Bruno. É isso que você precisa. On the leaks. Mas o Senhor era com José, e ele se tornou próspero. Essa palavra próspero, ela permeia toda a Bíblia. E essa palavra próspero é uma unção que vem da parte de Deus. Mas ele era próspero aqui e não tinha nada. Não tinha nada dele mesmo, mas ele era próspero, porque Deus estava com ele. Você tem que entender, Deus está comigo. Diga assim, Deus está comigo. Deus está comigo. Veja bem, essa prosperidade de José, ela foi avançando, mas o Senhor era com José e ele se tornou próspero. Estava na casa do seu senhor o egípcio. Mais um versículo. E viu o seu senhor que Deus era com ele, que fazia prosperar sua mão tudo quanto ele empreendia. Aleluia. Eu quero dizer para você que depois que você entender a chave, que a chave ainda não veio na sua mão, ela vai vir. A chave vai vir hoje. As pessoas no mundo vão olhar para você e vão dizer: esse homem, essa mulher é próspera. Eu preciso grudar nele, eu preciso grudar nela, eu preciso contratar, eu preciso promover. Irmãos, nós vamos crescer aqui muito porque eu sou um pastor próspero e tenho uma equipe próspera. Nós vamos crescer, porque o favor de Deus está conosco. O favor de Deus está com você. Aleluia. Diga assim: o povo, minha parentela, meu patrão, minha vizinhança vão se surpreender com a restauração na minha vida e a prosperidade. Aleluia. Glória a Deus. Versículo seguinte, 4.
Assim José achou graça aos olhos dele e servia de modo que fez mordomo da sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Outro versículo. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Deus vai abençoar os seus parentes, Deus vai abençoar a tua empresa, Deus vai abençoar as pessoas que te cercam, porque Ele te ama. Só isso. Diga assim, renova a mente. Eu falei isso uns cultos atrás aqui. Nunca diga assim, olha, entrei na Mercedes-Benz e aquela empresa é uma benção. Não, você vai falar assim, entrei na Mercedes-Benz e a Mercedes-Benz recebeu uma benção. Que sou eu, que é você. A empresa que você trabalha é abençoada porque você está lá, Ismael. Aleluia! Você muda a mentalidade. A casa do egípcio foi abençoada porque José estava lá. Amém? Ele ia plantar uma horta, os frutos, né, os legumes, saia tudo grandão. Os empregados, né, que ele virou mordomo, todo mundo obedecia com muita alegria. Uma vez, um livro aí falou, não, José alcançou prosperidade porque ele era um bom administrador. Não, pode até ser que ele era, mas não é isso que a Bíblia diz, porque o Senhor estava com ele. É isso que a Bíblia diz. Eu não sou um bom administrador. Deus me deu o Ismael, me deu o Vitor, me deu a Pâmela, me deu a Bianca. Pronto. Eu só preciso do favor. E a equipe vem se formando. Aleluia! Glória a Deus. Sempre tive equipe, irmãos, porque o favor de Deus está comigo. Sempre tive os melhores, porque o favor de Deus está comigo. O favor de Deus está com você? Amém. Com certeza. O que é que te garante? A cruz. A cruz te garante o favor de Deus. Oh, povo maravilhoso. Mas deixa eu mostrar para você, lá em Salmos, falando sobre prosperidade. Antes de ler o versículo aqui todo, deixa eu ler só um pedacinho dele. Tudo quanto fizer, prosperará. Diga assim, tudo quanto eu fizer, vou prosperar. Diga tudo. Diga tudo. É tudo na sua vida. Olha, irmãos, presta atenção. Eu falo isso por entendimento de quem é Deus. Até os seus erros, Deus transforma em bênção e te prospera. Para quem crê. Para quem não vive na lei. Se você vive na lei, não, você tem que fazer tudo certinho. Mas para quem vive na graça, entende o favor de Deus, até os teus erros, Deus transforma em bênção. Aleluia! Oh, Pai, mereçais. Você sabia que essa prosperidade, ela permeia toda a Bíblia, que até quando Sansão vinha força sobre ele, é a mesma palavra no grego. Vinha essa prosperidade de êxito, onde ele rasgou a boca do leão e teve êxito naquela vitória. Eu quero dizer para você que você vai rasgar a boca do leão. Você vai ter vitória em tudo. Porque o Senhor está renovando a sua mente. Uma mente de vencedor. Aleluia. Irmão, nós não começamos nem a igreja aqui, nós já vamos para um prédio bem maior. Diga glória a Deus. Aleluia. Porque o favor de Deus está conosco. Aleluia. Porque merecemos? Não. Só porque cremos. Diga assim, eu não mereço. Mas eu creio. Eu não fiz por onde? Mas eu aceito. Eu não sei por quê. Mas a bondade de Deus cerca a minha vida. E tudo que eu perdi atrás será, diga assim, será restaurado. E Deus
vai me dar muito mais. Prosperidade. Diga prosperidade. E nunca confunda, prosperidade não é só dinheiro. Dinheiro é uma pequena parte. Prosperidade é tudo na sua vida dá certo. Tudo na sua vida se encaixa. Mesmo se você tiver numa situação como de José, escravo, nele houve o que? A prosperidade, e depois houve o que? A restauração. Ele recuperou todo o respeito e muito mais. Ele recuperou a família e muito se tornou que o governador do Egito. Você vê prosperidade e restauração na vida dele. Diga assim, prosperidade é uma unção que está sobre a minha vida. Amém, Jesus? Mas essa prosperidade que traz a restauração e que é uma unção na sua vida, e essa unção vem da cruz, tem uma chave. E essa chave que você precisa pegar com firmeza. Amém, Jesus? Oh Deus, vamos lá. Tudo quanto fizer prosperará, pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Aleluia, você. Veja bem, ribeiros de águas, há versões melhores que essa, que está falando ribeiros de água, não é só um ribeiro, são vários ribeiros, porque se um secar, há outros. É assim que você é cercado. Você está cercado por ribeiros, por correntes de águas. Não há. O Brasil pode estar em crise financeira, mas você está cercado com ribeiros de água. Nunca entre na situação da empresa, nunca entre na situação do país, nunca entre até na situação de outros crentes. Ah, mas o crente lá está na pindaíba. O problema dele é que não crê. Mas você é um povo que crê. Diga assim, eu sou um povo diferente. Aleluia. As folhas, não, volta lá. Isso. É meu. Lembra da palavra passada? É meu. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de... Ah, você mudou a versão. Muito bem, aleluia. Eu gosto mais dessa versão. Junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Em outras versões, não precisa mudar não, que essa é boa. As folhas não murcham. Folhas, se você ver lá falando sobre folhas em Apocalipse, as folhas em Apocalipse são folhas que curam, ou seja, você vai ter cura permeando a sua vida. Diga assim, essa pessoa tem a força revigorada, tem saúde. Oh, my God. Diga assim, as minhas folhas não caem, as minhas folhas não murcham, é saúde. Oh, meu Deus. Diga amém. Agora eu vou te dar a chave. Para você perenemente estar cercado de ribeiros de águas, para que você perenemente está com as suas folhas verdejantes, com a prosperidade se movendo de vento em popa na sua direção e na direção daqueles que estão à sua volta. Eu vou te dar a chave. Amém? Volta lá para o versículo 2. Antes, aí eu vou ler. Esse versículo está antes do que eu li. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. Diga medita. Meditar é na mente. Medita de dia e de noite. Aí continua, que eu já li, ó. Continua. Pois será como árvore plantada. Qual é a chave? Meditação. Essa é a chave. Pega a chave da
Levanta a mão. Pega a chave da meditação aí. Pegou. Agora você vai aprender sobre ela. Aquele que está cercado de ribeiros de águas e aquele que a folha nunca cai e que prospera em tudo. Prospera em? O que faz ele prosperar em tudo? Meditar na palavra de Deus. E o que é meditar, pastor? Eu não sei meditar. Quem já assistiu novela? Eu já assisti, pode levantar a mão. Levanta a mão, pecadores, que eu sei que você assistiu. Nem que for a Dona Xepa, você já assistiu. Irmãos Coragem, tem os caras mais velhos, né? Irmãos Coragem. Tinha umas novelas estranhas, né? Roda de Fogo. Hã? Como? Mulheres de Areia. Tem um monte aí. Quem já assistiu novela sabe que às vezes o artista, ele não está falando com ninguém. Ele está pensando. Mas ele pensa o quê? Falando. Olha, eu preciso dar um jeito, porque, né, não tem ninguém com ele na cena. Ele está pensando, mas ele tem que falar, porque se ele só pensar, você não vai ouvir. Então o artista, ele fica falando. Olha, eu preciso dar um jeito no Ismael, eu preciso arrumar um plano de derrubar o Ismael. Né, ele fica arquitetando. Não é na novela, não é assim? Ele pensa alto, né? Ele pensa falando. Isso é meditar. Diga assim, a palavra exata, a palavra no hebraico de meditação é sussurrar. Diga, meditar é sussurrar. Então veja bem, você precisa pegar um trecho da palavra de Deus, e isso precisa ser todos os dias. E você sussurrar ela de manhã, ao meio-dia, à tarde e à noite. Isso vai trazer fé explosiva no seu coração. Quem está sentindo fé aqui? Isso que Deus quer falar para você, presta atenção. Aqui realmente você está tendo fé, porque você está sendo bombardeado com a palavra. Mas quando você aprender a sussurrar, a meditar, você vai ser bombardeado, você vai estar lá trabalhando, e você está sussurrando a palavra de Deus, e eu vou te mostrar como isso é feito. A mesma intensidade que você está tendo aqui, você vai ter todos os dias na sua vida. Esse dia eu fui fazer compra, eu fui sussurrando, né? Que eu sou da realeza, né? Lembra que eu falei da realeza? Depois eu pisei na bola, né? Mas eu fui o quê? Sussurrando a palavra de Deus. E eu fui ali me encaixando. Eu sou rei, eu falo como rei, eu penso como rei. Depois eu fui plebleu, né? Mas logo porque... Mas como a palavra estava na minha boca, ela entrou primeiro na minha mente. Porque para você meditar, você coloca primeiro na mente. Como você coloca na mente? Decorando. Nem você faz na escola. Quem já decorou tabuada aqui? Levanta a mão. 2 vezes 2? 4 vezes 4? 8 vezes... 16. Vamos mais fácil. 1 mais 1. 2 mais 2. 4 mais 4. 8 mais 8. 16 mais 16. 32 mais 32. 64 mais 64. 128. 128 mais 128. 256. Isso é Você vai memorizar a palavra de Deus. Diga assim, para sussurrar, eu preciso memorizar. Pastor, mas eu vou memorizar. Porque não dá para você ficar... Você está trabalhando, né, irmão? Presta atenção. Isso é meditar, dia e noite. Você está trabalhando lá, você não dá para você ficar na Bíblia, dá? Não dá. Você vai ser mandado embora do seu emprego. Você vai queimar o arroz. Não é verdade? Você não vai limpar a casa, o marido vai chegar em casa e ficar bravo com você. Então você tem que, todos os dias, memorizar um trechinho da palavra de Deus, pequeno. E aquele trechinho, você sussurrar. Isso é poderoso na sua vida.
Isso vai trazer prosperidade. Isso vai trazer restauração. Isso vai trazer ribeiros de água. Isso vai trazer avivamento. Isso vai trazer alegria. Você sabe por que muitas vezes você está deprimido? Porque você não está meditando. Nós vamos aprender isso um pouco mais, amém? Próximo versículo. Deixa eu falar um pouquinho antes de ler esse versículo. Quem já murmurou aí? Quem já ficou preocupado? Quando você está preocupado, você não fica pensando o tempo todo naquilo? Você está meditando. Quando você está preocupado, você está mas meditando na fraqueza. Meditando na incredulidade. Levanta a mão de novo. Quem já ficou preocupado? Várias vezes, né? Quem já ficou o dia inteiro pensando no problema? A semana inteira você meditou. Mas você meditou pro capeta. Isso trouxe para você o quê? Depressão. Essa meditação no problema trouxe o quê? Tristeza. Chatear? Ô povo inteligente. Como medita a palavra? Só lembrar do ator de novela. Mas eu preciso dar um jeito, ela vai me trair. Se eu, né? O ator de novela faz assim, né, atriz? Ou você pensa quando você está com problema, é a mesma coisa. Só que aí você vai fazer para a palavra de Deus. Tudo que eu fizer, eu prosperarei. As minhas folhas não murcham. Eu estou no ribeiros de águas. Ribeiros de águas me cercam. Você tem que repetir isso. Há um ensinamento no meio evangélico que diz que só a palavra rema tem efeito. Eu quero dizer para você que isso é um ensinamento errado. É o logos que tem efeito. Porque você recebe poucas palavras remas. Jesus mesmo, quando venceu Satanás, ele venceu com logos. Está escrito. Está escrito. Está. Se ele fosse usar rema, ele falaria: Satanás, você sabe quem eu sou? Eu sou o Filho de Deus. Você não viu que lá no meu batismo o Pai abriu os céus e falou: esse é meu Filho amado? Isso é rema. Mas ele não falou isso. Ele falou logos. Está escrito. Você vai prosperar declarando as Escrituras. Isso é revelador para você. Você vai prosperar declarando as Escrituras. E aí vai se tornar uma verdade na sua vida. Aí vai se tornar rema. Primeiro primeiro é logos. Então muitas vezes o crente fica esperando uma palavra rema, com a escritura toda à sua disposição. Declare o logos, declare o logos, declare as escrituras, declare a verdade da escritura o tempo todo. Isso é meditar, que vai se tornar uma verdade na sua vida, amém? Você entendeu? Diga assim: está escrito. Está escrito. Teve um problema? Está escrito. Teve uma dificuldade? Está escrito. Você quer algo de Deus? Está escrito. Amém, Jesus? Amém. Eu vou te ajudar. Depois eu vou falar como que eu vou te ajudar. Amém? Eu fiz um compromisso, eu e Deus, eu vou te ajudar. Vou ter que me esforçar um pouco mais. Olha só. Então nós vamos falar alguma coisa aqui que você pode meditar. Só para você aprender. Quem tem medo? Quem já sentiu medo aí? Medo é algo que permeia a vida de todos nós, amém? E quando o medo está no seu coração, a restauração não vem. Quando o medo está no seu coração, a prosperidade não te alcança. Diga assim: o medo vai cair por terra. Como é que vem o medo? Crise financeira, medo de perder emprego. Assalto para cá, assalto para lá, terrorista, doença. Tudo isso causa medo. Então você está com medo? Você vai pegar o Salmos 91, versículo 3, por exemplo. O Salmos 91 é o Salmos da proteção. Mas não adianta abrir ele lá na estante e deixar ele amarelo lá, que não vai fazer nada. Não é verdade? Como é que ele funciona? Você meditando nele. Confessa o pecado. Quem já guardou o Salmos 91 aberto, hein? Eu já também. Eu já fiz isso. Não funciona. Quer prosperidade? Quer restauração? Quer segurança?
Quer que o medo vá embora? Amém. Então medita. Então vamos lá, está com medo? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quem te livrará? Ele te livrará. Isso é uma afirmação. Diga assim, ele me livrará. Não é talvez ele vai te livrar. Ele te livrará. Tem versões que está escrito, com certeza ele te livrará. Amém? De todo laço, de todo perigo que esse mundo... O mundo é perigoso, não é? Muito. Mas o Senhor te livra do laço do passarinheiro. O passarinho não consegue ver o laço, porque o laço do passarinheiro, e o passarinheiro é um especialista, ele é bem escondidinho, e o passarinho vai lá e cai. Mas eu digo para você, que vós valei mais que muitos passarinhos, e você não vai cair em nenhum laço. Então quando o medo estiver sondando o seu coração, você vai falar, ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da doença perigosa. Embola, não te pega. AIDS, não te pega. A não ser que você fique aí, né? Batendo as asas. Aí não é consequência da sua atitude. O Senhor te protege. Quais as doenças graves aí? Não te pega. Diga assim, não me pega. O Senhor me guarda. Mas aí está com medo? Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Está com medo? Medita nisso. Repete. Repete várias vezes durante o dia. Está entendendo a chave? Oh, Meclés. Próxima meditação. Versículo 4. Olha. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Irmãos, houve uma história de uma fazenda que pegou fogo, e o fazendeiro saiu andando na fazenda para ver o estrago, e ele saiu muito triste. Aí ele viu uma galinha morta, sentada com as asas encurvadas, sentada, sei lá, agachadinha. Eu não entendo de galinha. Você entende de galinha, Pretinha? Você já me criticou. Tá bom. A galinha estava ali. A galinha estava lá. Quando ele moveu a galinha, o que saiu de baixo? Os pintinhos vivos. Porque ela protegeu os pintinhos. O Senhor te protege. O Senhor morreu na cruz para te cobrir com as asas dele. Ele morreu para você não morrer. Ele sofreu para você não sofrer. Amém, Jesus? Há proteção total para você. Todo o castigo foi sobre, como na galinha. Ele cobriu na cruz do Calvário você com as suas asas, ou com a sua pena. Lembra disso. Está num beco escuro, está com medo de chegar em casa. Ele me cobre com as suas asas, ele me cobre com a sua pena. Ele me cobre com as suas asas, ele me cobre com as suas penas. Há proteção sobre a minha vida. Isso é meditação. E traz unção. Toda vez que você medita, você libera o poder de Deus. Oh, mecabas. Toda vez que você medita, você libera o poder de Deus. Deus está dando uma chave para essa igreja. A chave da restauração. A chave da prosperidade. Eu vou te ajudar depois, tá bom? A meditar. Vamos ver mais o que você pode meditar. Vamos lá. Salmos 97, 91, 7. Isso é tremendo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua, mas tu não serás. Aí você vai meditar. Está acontecendo algum problema? Doença para lá e para cá. Facão na empresa.
Facão na empresa, o crente já vai no banheiro com dor de barriga. Já liga para a esposa: amor, não gasta um centavo. Facão, facão, facão. Ele medita, mas no facão, facão. Aí vai ser facão mesmo na vida dele, porque não crê. Está correndo perigo? O medo vem, ele é algo natural. Mas como é que você combate esse medo que é algo natural? Pela meditação. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ah, pastor, mas eu falei e fui mandado embora, então ele vai dar um emprego melhor. E mesmo que você ficar desempregado, você vai prosperar que nem José. Não tem como. Jamais viu o justo mendigar o pão. Ficou desempregado. Jamais, vai meditar. Jamais viu o justo mendigar o... Quem é justo? Quem é justo? Quem é justo? Você é justo. Mas é por causa do seu comportamento? É por causa do seu comportamento? Por causa do comportamento de quem? De Jesus. Ele te justificou. Amém? Segura a chave. Amém? A chave é meditar. Isso vai mudar a tua vida, irmãos. Isso vai mudar a tua vida. Houve uma época que o versículo, os ribeiros de águas, eu falava a todo momento. Estava numa fase de transição, de muita incertezas na minha vida. Estava saindo da polícia militar, estava entrando numa empresa que era só um bico para mim. E eu fui declarando: olha, os ribeiros de águas me cercam, as minhas folhas nunca murcham, e tudo o que eu fizer prosperarei. Eu prosperei muito naquela empresa por 15 anos. Eu se tornei um sócio daquela empresa por 15 anos. Foi uma bênção na minha vida. Mas houve um momento de muita incerteza. Muita incerteza. E eu declarei essa palavra e a prosperidade me alcançou. Amém, Jesus? É nesses momentos de incerteza, de insegurança, que você tem que declarar a palavra de Deus o tempo todo. Meditar nela, meditar nela. Tem que fazer que nem a vaca. Já viu a vaca? Quando ela come o capim, a vaca, dizem que tem 4 estômagos, mas não, ela tem um estômago só, com 4 compartimentos. Então ela come o capim. Imagine que o capim é a palavra de Deus. Então ela mastiga. É assim, né, que vaca faz, Gabriel? E ela engole e vai para o primeiro compartimento do estômago. Já quase que eu falo primeiro estômago. Primeiro compartimento do estômago. E ali ela recebe algumas bactérias, onde vai fazer ali um processo químico natural e volta para a boca dela. Uma fermentação. Acontece uma fermentação. E ela... Aí joga para o segundo compartimento. Depois que ela jogou para o segundo compartimento, ela volta. Isso chama o quê? Ruminar. E aí já se formou a nata do leite, sabia? O leite é formado dessa maneira. Aí ela joga para o terceiro compartimento. No terceiro compartimento, a função do terceiro compartimento é extrair toda a água do capim que ela está comendo, todo o nutriente, é extraído tudo. Aproveita ao máximo, não fica uma gota. E aí, isso é jogado para o quarto compartimento e é liberado para o seu corpo todo, e aquilo gera leite. Você vai gerar leite, amém? Se você meditar na palavra de Deus, é como ruminar. Leite é vida. Se você aprender isso, você vai ter vitórias em todas as áreas da sua vida. Se você não relaxar nisso, não é... Irmãos, é só você meditar na palavra de Deus que isso vai gerar fé no seu coração. Vai se tornar vida. Amém, Jesus? Amém. Pastores que não meditam, não nutrem sua igreja. Amém? Por isso tem muita igreja sem unção, fraca, porque não tem meditação.
Já fui uma vez num culto que o pregador ficava: tem azeite na botija? E tem azeite na botija? E você tem azeite na botija? E a pregação era azeite na botija do começo ao fim. Porque ele não meditou. E os irmãos foram sair dali, que cada um foi comprar uma botija para pôr azeite. E tanto que eu vi o azeite na botija. Mas as palavras aqui na Vinde vêm fruto de meditação, de ruminar a palavra, de estudar ela, de pensar nela. Irmãos, antes de trazer a palavra para você, eu pego ela para mim e coloco no primeiro compartimento, no segundo compartimento, no terceiro compartimento, extraio tudo dela e distribuo. Amém, Jesus? Cambalabas. Por isso a igreja é feliz, amém? Diga assim: a chave está na minha mão. Vamos ver mais um? Está passando tempo, né? E o Senhor de ti desviará toda enfermidade. Diga assim: o Senhor desviará toda enfermidade. Então veio enfermidade sobre você. Acontece? Acontece. Você vai falar: o Senhor desviará de mim toda enfermidade. Esse câncer vai embora. Ele vai ser desviado. Essa diabetes vai embora. Porque o Senhor desviará de mim toda enfermidade. Está aprendendo? Deixa eu correr um pouquinho. Que hora que é agora, Ismael? 10 horas? 9h44. Passa outro versículo. Olha só o que a palavra de Deus faz. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. O quê? A palavra. Presta atenção, quando você medita na palavra, a palavra, quando você está caminhando, ela te guia. Quando você está deitado, ela te guarda. E quando você acorda, a palavra que você está meditando, ela fala com você. Você vai acordar já com o coração cheio. Amém, Jesus? Orecamas. Mais um. Teremos. Isso é tremendo, você precisa meditar nisso, olha. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Isso é tremendo, isso aqui tem que meditar a semana inteira. Como nos não dará também com ele todas as? Então você vai meditar nisso. Aquele que não poupou nem seu próprio filho, ele não poupou. Isso é meditar. Ele não poupou o filho, ele entregou a morte. Ele não poupou, o pai não poupou. Eu acho que eu pouparia o meu filho, mas ele não poupou dele. Ele não poupou. Você vai meditando. Ele não poupou, antes o entregou por mim. Ele não poupou o filho, entregou por mim. Entregou por todos nós. Ele entregou. O pai não poupou e entregou. Isso é meditar. Aí você começa a meditar. Olha só. Não entregou, como nos não dará. Olha, ele não poupou, mas entregou. Se ele não poupou o que era o melhor, como ele não vai dar o que é menor? Se ele não poupou o que era maior, como ele não vai dar o menor? Não tem como ele não dar. Isso não enche de fé no seu coração? Não tem como ele não dar o seu emprego. Não tem como ele não dar o seu marido. Não tem como ele não dar a sua esposa. Não tem como ele não dar saúde. Ele não poupou. Ele entregou. Como não nos dará? Essa palavra como? Como? Fala assim, como? Como não nos dará? Não é forte isso aí? Como? Não tem como. É impossível ele nos dar. Isso é meditação. Muitas vezes você lê a Bíblia, lê, e não aproveita nada dela. Se você pegar uma porção dela e meditar, vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém, Jesus? Dorecamas. Próximo versículo. 1 Timóteo 4,15.
Olha que Paulo fala para Timóteo. Eu preciso passar um monte de versículo para você entender o valor da meditação. Olha só, medita estas coisas. Diga assim, medita estas coisas. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. O que é o seu aproveitamento? Ou seja, todas as bênçãos liberadas sobre ti seja manifesta a todos. Diga assim, medita. Que todo aproveitamento será liberado a todos. As pessoas vão ver a bênção de Deus, as verdades de Cristo sobre a sua vida. É Paulo falando para ti, Timóteo. Passa o seguinte versículo de Timóteo mesmo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. É continuidade. Porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Meditar na palavra de Deus vai salvar a ti. Mas salvar do inferno? Não. Timóteo já era salvo, já era pastor. Salvação aqui é bênção em todas as áreas. Então ele está falando, Timóteo, medita, guarda as doutrinas, a palavra de Deus, que você vai prosperar, que você vai receber salvação, ou seja, prosperidade em tudo, e aqueles que te ouvem também vão receber. Amém, Jesus? Está com a chave aí? Oleca. Está com a chave? Amorebas. Então, próximo versículo. Josué 1:8. Não se aparte da sua boca. O que eu falei? Sussurrar. Diga sussurrar. A palavra não pode estar só na mente. Tem que sussurrar. Não apartar da boca é sussurrar. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme tudo que está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Amandemará, a prosperidade está atrelada na meditação. Restauração está atrelada à meditação. Diga, a palavra tem poder. E tem que estar na minha boca. Diga, a palavra tem poder. E tem que estar na minha boca. Está entendendo? Não tem como você não ser abençoado. Mais um versículo, rapidinho. Esse versículo é muito bom. Para que multiplique os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra. Quem quer dias multiplicados aqui? Quem quer viver muito? Quem quer que seus filhos vivam muito? Essa é a palavra para você. Multiplicação. Eu tenho 50, vou fazer 51 anos em janeiro agora, vou fazer 51. Essa palavra eu tomo posse. Porque eu quero meus dias multiplicados. Quem passa dos 40, né, Kinish? Quer os dias multiplicados. Eu não vivo menos que 120 anos, amém? A palavra, para que se multiplique os vossos dias. Então, se um brasileiro vive aí 70 anos em média, e os meus dias são multiplicados, 120 é fácil. Porque ele está multiplicando. Para que multiplique os vossos dias, e os dias dos vossos filhos. Quero saber para você, Davi, multiplicação para você também, filhão. Na terra que o Senhor jurou aos vossos pais, dá-lhes como os dias do céu sobre a. Então não é só ficar velho, é dias como no céu. Então é o vigor dos anjos sobre a sua vida. Está me entendendo? É uma velhice ditosa, é uma velhice cheia do Espírito. Amarleis. Às vezes nós carregamos massa lá no negócio lá, eu dou show nos meninos lá. Não é? Gabriel e o... Como é o nome do... Jean. Não aguentou meu ritmo. Gabriel foi dormir lá no quartinho lá, falou que estava passando mal. O Jean já começou a trabalhar errado porque estava cansado. E eu ali. Porque meus dias estão multiplicados. E com o vigor do céu.
com o padrão do céu. Isso é para a sua vida. Diga assim, isso para a minha vida. Agora, o que é que traz isso aqui? Então você vai ver os versículos anteriores que chegam nesse texto. Põe aí, Cíntia, para mim. 11 e 18 deve ser. Olha só, o que é que traz os dias multiplicados? Põe depois essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Pôr no coração e na alma é meditar. Diga assim, pôr no coração e na alma é meditar. Orecamanás. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as aos vossos filhos, falando delas o que? A palavra. Assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levando. Só meditando você faz isso. Você não vai ficar no seu filho, na sua esposa. Vem cá, senta aqui, Davi. Vamos aprender a palavra de Deus. Você pode até fazer isso, mas não vai resolver. Mas se você é alguém que sempre está meditando na palavra de Deus, quando alguém, a minha esposa fala, ela fala assim, ela está aqui, né? Vai chover. Não vai ninguém. Vai, porque eu estou meditando. Eu tenho fé, vai encher a igreja. E encheu. Então eu estou o quê? A minha meditação e a minha fé, ela está fluindo. Ao levantar, ao deitar, ao andar pelo caminho. Então veja bem, quem está meditando, ligado na palavra de Deus, ele vai influenciar a família, vai influenciar os filhos, porque ele está com a palavra sempre nos seus lábios. E flui, você não precisa pegar o filho e sentar com ele, porque é algo que flui em você. Na verdade, se você sentar para ensinar ele, vai ficar com raiva de você. Mas se você der o exemplo de meditação de alguém que está ligado com o Senhor, e a palavra não se apartar dos seus lábios, para falar com um filho adolescente, eu fazia muito isso com a Bárbara. A melhor coisa é estar dirigindo. Porque quando você pega um adolescente e olha no olho dele, ele não quer falar com você. Mas se você estiver dirigindo, a conversa flui, porque você não está olhando nos olhos. E você está fluindo a palavra que está no seu coração. Porque você está meditando nela desde a hora que você acordou. Está entendendo a palavra? Seus dias serão multiplicados. No mesmo padrão do céu. E o padrão do céu é saúde, prosperidade, alegria. Amém, Jesus? Eu gostaria que a equipe de louvor viesse aqui na frente agora. Porque já teve irmão que está dormindo e não está meditando. Aleluia. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé agora. Bianca, me dá esse copo d'água aí. Pega outro. Bianca, minha filha, bonita ela, né? Mas é casada. E o cara é grande. Grande em fé e autoridade. Irmão, nós já vimos pó de ouro aqui porque o Senhor está aqui, amém? Deus é bom? Vamos louvar o Senhor. Levante as suas mãos. Amore Santeres. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor.
esperanças. Alamae, camareia, És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, te queremos, Senhor. Que se abra o céu sobre nós. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino venha mover. nossa fé A está nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança
mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Deus é bom, diga, Deus é bom. Ele me ama. Já me abençoa. Já está tarde, levanta as suas mãos. O Senhor é poderoso. Baixa as mãos. Amanhã eu já jogo nos grupos. Todo dia eu vou jogar um versículo para você meditar e uma explicação abaixo. Aí você decora o versículo ou medita nele. Presta atenção no que eu vou escrever abaixo para te ajudar na interpretação do texto. Todos os dias eu vou colocar nos grupos, todos os grupos, eu tenho todos os grupos. E aí você repassa para quem você quiser, para te ajudar a meditar. Se você pegar essa porção que eu vou te passar, pastor, eu mesmo ler a Bíblia? Melhor ainda. Mas eu não vou fazer isso para ajudar a sua vida. Então eu vou jogar nos grupos todos os dias. Se eu não jogar, você me cobra, pastor, você pode. Amém, Jesus? Bota a pressão em mim, amém? Eu vou colocar todos os dias nos grupos um texto da palavra de Deus. E será praticamente as palavras que nós temos ministrado aqui. Eu vou pegar um trechinho delas, um versículo, algo que você já ouviu, que vai ser melhor ainda. Às vezes não, mas na maioria das vezes é algo que você já ouviu, para você ruminar. Amém? Levanta a mão quem está comigo nisso aí. Vou. Tá tarde. Abaixa a mão. Desculpa, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, enquanto o pastor estava orando até pelas pessoas que estavam sendo curadas e agora no louvor, o Senhor me motivou e está me inspirando a profetizar algo sobre os irmãos, amém? Deus me deu uma palavra e essa palavra ela vem de encontro à nossa igreja e vem de encontro ao o tempo que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? E eu queria que você levantasse sua mão, vou profetizar sobre a sua vida, vou profetizar sobre a igreja. Isso você vai receber para a sua vida, isso vai acontecer na sua vida esse ano. O pior mal que nós temos vivido nesse século é as doenças na alma, e a depressão é a principal delas. Mas o Senhor me deu uma palavra que diz que nós seremos um povo feliz. Então eu quero profetizar sobre a sua vida. Senhor, assim como a tua palavra disse em meu coração, eu declaro, Senhor, que nós seremos um povo feliz. E que toda depressão e todas as doenças na alma, angústias, mágoas, doenças que trazem sobre nós o peso do passado, das circunstâncias que aconteceram, de coisas que nos trouxeram muitos ressentimentos, lembranças de estupro, lembranças de abuso, lembranças de coisas que aconteceram na infância, na adolescência e no começo da vida adulta. Eu declaro agora em o nome do Senhor Jesus, que essas lembranças agora vão ficar no passado como uma cicatriz sobre uma ferida. Senhor, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que nós vamos aprender a descansar no Senhor e a meditar na sua palavra, onde isso nos trará cura. Em nome do Senhor Jesus. E eu declaro que muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas doentes em suas almas se achegarão em nossa igreja este ano. Muitas pessoas com claustrofobia, com doenças, Senhor, de pânico, com síndrome do pânico se achegarão a nós, Senhor. Mas aqui elas encontrarão, Senhor, em nome de Jesus, um lugar para serem curadas. Eu declaro sobre a nossa igreja, sobre a vinda este ano, um tempo de restauração não só do povo que já está aqui, mas daqueles que virão. Assim diz o Senhor, eu te usarei, filhos meus, para declarar a cura sobre as nações, a cura sobre as nações, porque as nações estão doentes, porque as nações estão preocupadas em seus problemas, preocupadas com a economia, com finanças, preocupadas com seus filhos que não têm caminho, mas eu declaro, ó igreja do Senhor, eu te usarei para declarar um caminho novo, eu restaurarei os caminhos de Jacó, eu restaurarei os caminhos de Sião,
Assim diz o Senhor. O Senhor declara sobre nós um tempo de cura, um tempo de restauração. As palavras que eu te darei, meus filhos, elas vão trazer alívio aos corações cansados, perdidos e oprimidos. A um povo que não tem pastor, a um povo que não sabe para onde ir, mas eu trarei este povo para um lugar de descanso, um lugar onde as águas são tranquilas e os pastos são verdejantes. Assim diz o Senhor sobre nós. Nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida: você será como um pastor, vai guiar a outros a pastos verdejantes, vai guiar a outros a águas tranquilas. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus, porque você vai ter um testemunho de cura sobre você. Você vai ser curado para curar outros, você vai ser amado para amar outros. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que nós seremos o povo do amor, o povo da vida de Deus, o povo que não ataca pedras, mas abraça aqueles que estão caindo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Prosperidade e restauração sobre a sua vida. Estamos encerrados em nome de Jesus. Amém.